Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Versos de 1 a 5. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 5. Visão: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Vamos ler agora, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Versos 20 a 26. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, ou de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Estamos aqui diante de dois homens, Jonas e Paulo. Jonas é um profeta, Paulo é um apóstolo. Ambos foram vocacionados por Deus. Ambos foram enviados por Deus. Ambos pregaram a grandes multidões. Ambos enfrentaram tempestades, mares revoltos. Ambos viram conversões abundantes e extraordinárias. Mas eles eram tão diferentes. E por que eram tão diferentes? Por que gente que crê em Deus e faz a obra de Deus tem posturas e atitudes tão distintas? Jonas provoca tempestade. Paulo acalma os corações aflitos na tempestade. O que distingue Jonas de Paulo é a sua teologia. Jonas entendia que Deus só amava os iguais e odiava os seus inimigos. Jonas não podia entender que Deus pudesse amar uma cidade tão má quanto Nínive, e que era uma ameaça para a sua nação. Jonas entendia que Deus só podia amar os judeus,
os israelitas, e não aos outros povos. E Paulo entendia, e por isso pregava o evangelho por todos os rincões do império, porque compreendia que o Senhor Jesus Cristo havia vertido o seu sangue para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então eu gostaria aqui de fazer uma espécie de comparação e até mesmo contraste entre Jonas e Paulo. Em primeiro lugar, Jonas não consegue amar os diferentes, ele só consegue amar os iguais. Parece-nos que esse é um problema ainda hoje, bem presente no nosso próprio coração. Nós queremos que Deus nos ame, mas nós queremos também que Deus seja inimigo dos nossos inimigos. Nós também queremos que Deus nos trate com beneplácito e boa vontade, mas queremos que Deus despeje sobre os ímpios a sua ira e os destrua. Nós não temos a postura de amar até os nossos inimigos. E eu penso que nós não somos muito diferentes de Jonas. Parece-nos que o sangue de Jonas corre em nossas veias, e o coração de Jonas pulsa em nosso peito. Temos dificuldade de ter uma reação transcendental. E a ética cristã vai além de abraçar os que nos abraçam, de amar os que nos amam. A ética cristã diz que se teu inimigo ou se alguém ferir a tua face, volta a outra. Se alguém te forçar uma milha, vai duas. Se alguém quiser tomar a tua capa, dê a túnica também. O cristianismo nos ensina a ter uma reação transcendental. Segundo lugar, Jonas é alguém que faz uma viagem sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Quando Deus manda Jonas para Nínive, a capital da Síria, o mais poderoso império da época, truculento, sanguinário, expansionista, diz a Bíblia que ele embarca não para Nínive, na direção da vontade de Deus, mas para Tarsis, que era o oposto de Nínive, rumando para uma vereda de desobediência. É aquele homem que quer fugir de Deus, que quer tomar uma estrada que se afasta ainda mais de Deus. Mas se você perguntar, Paulo, para onde você está indo? Eu estou indo para Roma. E por que para Roma? Porque Deus me quer em Roma. Porque é a vontade de Deus que eu vá para Roma. Essa é a diferença desses homens. Um tem propósito, o outro não tem. Um quer fugir de Deus, o outro quer cumprir a agenda de Deus. Segundo lugar, Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Jonas é um homem livre. E ele quer afastar-se da agenda de Deus. Paulo é um homem preso. E ele quer se esforçar para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje ainda estão fugindo de Deus? Quantas pessoas hoje não querem obedecer à voz de Deus? Por entender que a voz de Deus os encaminha para desafios grandes, pregar em Nínive, e para o meio de uma cidade corrompida e má. Quantos hoje ainda estão tomando navios para Tarsis? Mas eu quero encorajar você a fazer a vontade de Deus. Mesmo que para fazer a vontade de Deus você seja perseguido, você seja preso, você seja incompreendido. Paulo chega em Roma preso e algemado, mas não está frustrado, nem decepcionado. Ele afirma numa das suas cartas, Filipenses 1:12, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Terceiro lugar, Jonas entra no barco para se alienar. Paulo entra no navio para se integrar. Vejam vocês que Jonas entra no barco, paga a passagem, desce para o porão do navio.
E diz a Bíblia que ali ele deita, e ali ele dorme. E a palavra no hebraico traz a ideia de roncar, profundamente. E esse sono dele é o sono da alienação. Ele não quer pensar, ele não quer refletir, ele não quer que a sua mente esteja em ação, ativa, porque ele sabe que está numa rota de desobediência, ele sabe que está na contramão da vontade de Deus. Ele não quer contato com ninguém, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ser questionado por ninguém. Mas Paulo entra no navio para se integrar, para influenciar, para fortalecer as pessoas, para encorajar as pessoas, para abençoar as pessoas. Quarto, Jonas, mesmo na tempestade, não ora, e não ora nunca. Paulo entra no navio para orar e orar por todos. Vejam vocês que no momento em que Jonas recebe o chamado de Deus, dispõe-te, vai a Nínive, ele não ora. Aí ele desce da sua cidade e chega até Jope. Jope hoje é um bairro da grande Tel Aviv. E ele desceu de lá para Jope. E ele não ora. Quando chega para comprar uma passagem, não na direção da vontade de Deus, mas para comprar uma passagem na contramão da vontade de Deus. Ele entra no navio e não ora. Ele desce ao porão do navio e não ora. Ele deita e dorme e não ora. O navio assolado por uma terrível tempestade, os marinheiros apavorados começam a jogar a carga do navio fora, trazendo Jonas um grande prejuízo. Preste atenção nisso. Crente desviado atrai tempestade. Crente desviado produz prejuízo financeiro para as pessoas à sua volta. Crente desviado é um problema para si e para os outros. E então, quando os marinheiros identificaram Jonas no porão do navio dormindo, perguntaram: "Que é isso? O que você está fazendo, rapaz? Nessa tempestade toda, todos nós estamos orando aos nossos deuses, invoca o teu Deus também. Quem é o teu Deus?" Ele não ora. Os pagãos oram. Os pagãos repreendem Jonas por não orar. Mas Jonas não ora, enquanto Paulo está dentro do navio como intercessor. Como alguém que aconselha, como alguém que ora, como alguém que se coloca na brecha em favor das pessoas. Quinto lugar, Jonas se considera a causa da tragédia, a causa da tempestade. Paulo vê a natureza apenas como fenômeno da natureza. Preste atenção nisso. Quando os marinheiros perguntaram e lançaram sorte sobre a questão de quem era o culpado, a sorte caiu em Jonas, e Jonas não sou eu mesmo. Pode me jogar no mar. Eu sou o problema aqui. Eu sou o causador da tempestade aqui. Eu sou o causador desse prejuízo todo que vocês estão tomando aqui. Eu sou um problema. A tempestade veio por minha causa. O mar não está agitado apenas porque o mar está agitado. Não foi Deus quem provocou essa tempestade. E Deus provocou essa tempestade para me punir, porque eu estou em desobediência. Mas embora ele reconheça que Deus é soberano, é o Criador dos céus e da terra, embora ele saiba que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, ele afronta Deus desobedecendo a Deus. Mas Paulo não é o provocador de tempestade. Paulo é aquele que vai acalmar as pessoas na tempestade e vai dar esperança às pessoas no meio da tempestade. Sexto, Jonas quer ser jogado no mar, ele quer morrer. Paulo está apaixonado pela vida. Eu acho impressionante o Jonas, porque Jonas não era um cara medroso, não. O problema de Jonas não era medo. Ele está pronto a morrer. Pode me jogar na água. Não tem escape para mim. Morrer eu estou pronto, eu só não estou pronto a obedecer.
Eu só não estou pronto a mudar de ideia. Eu só não estou pronto a me sujeitar ao plano de Deus. Pregar em Nínive não dá para mim. Eu prefiro morrer. Mas Paulo está nesse navio, pânico tomando conta de todos. Ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele chega, depois de 14 dias que as pessoas não comiam nem bebiam, diz: vocês precisam comer, porque disso depende a sobrevivência de vocês. Notem mais. 7º lugar, Jonas perde o respeito de todos, Paulo conquista o respeito de todos. Jonas não é só um problema. Ele poderia ter dito para aqueles marinheiros: ora, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, eu tive um momento de loucura e por um momento eu quis me insurgir contra o meu Deus, e eu sei que não dá para entrar numa luta contra Deus, numa quebra de braço e ganhar de Deus. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito arrependido, e eu vou a partir de agora me alinhar com a vontade de Deus. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós? Quem sabe Deus acalma essa tempestade? Não. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a obedecer. E com isso ele perde o respeito de todos. Mas o anjo de Deus aparece para Paulo lá no navio, depois de uma borrasca, de uma tempestade terrível e de um naufrágio certo. O anjo disse: coragem, Paulo, eu entreguei todas essas pessoas nas suas mãos. Tinham 276 pessoas no navio onde Paulo estava. Entreguei todas essas pessoas nas suas mãos, ninguém vai morrer. Paulo ganha a admiração de todos, o respeito de todos, enquanto Jonas perde o respeito de todos. 8º, Jonas é vomitado no mar. E em Nínive prega com raiva. Com raiva. Enquanto Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha de Malta. Preste atenção nisso. O Jonas, depois de ter se engolido pelo grande peixe, é o primeiro habitante do mundo a andar de submarino. E eu imagino que ele deve ter sido vomitado na praia de Nínive com um cheiro muito horrível. E ele percorre a cidade e prega um sermão medíocre, sem qualquer esperança. E o sermão dele é: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E repete, 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 e repete a exaustão o mesmo sermão medíocre. Com raiva. O que ele espera? Ele espera que Nínive seja subvertida mesmo. Ele espera que Deus desça fogo do céu para queimar os ninivitas. Ele não espera nenhuma conversão. Mas é tão curioso, irmãos, que Deus é soberano. E Deus age com o homem, ou apesar do homem. E o sermão mais medíocre da história, pregado por um pregador desobediente e com raiva, vai produzir o maior e mais extraordinário resultado da história. A cidade inteira é convertida. Do rei às crianças. Mas Paulo chega na ilha de Malta. E ele ora pelo pai do prefeito da cidade. E ele é curado. Os enfermos vêm e ele ora por eles, eles são curados. E Paulo ali testemunha a bondade e a graça de Deus naquela ilha. 9º lugar, Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma planta. Paulo é mordido por uma cobra e não fica nem um pouquinho envenenado por isso. A Bíblia diz no capítulo 4 que o Jonas, terminadas as suas pregações,
em Nínive, ele vai para um mirante da cidade, possivelmente, e fica observando, aguardando o fogo descer, o juízo chegar. E enquanto aguarda, Deus faz uma planta crescer, cobre-o com a sombra refrescante, e ele se alegra demais. Aí Deus manda um verme que vai lá e corta a planta seca, e ele ficou muito irritado. Irritado a ponto de desejar a própria morte. E reclamou de Deus. O senhor está vendo aí por que eu não queria ir? Por que eu não queria ir para Nínive? É porque eu sabia que o senhor tem um coração mole. Eu sabia que o senhor iria salvar aquele povo. Como o senhor salvou? E Deus pergunta: é razoável a tua ira, Jonas? Por uma planta que você não plantou, não cuidou e secou, você está com raiva por causa dessa planta? E não teria eu misericórdia de uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? É razoável, Jonas, a tua ira? Ele diz: é razoável até a morte. Ela está com raiva de Deus. Paulo é picado por uma cobra em Malta e não está com raiva de Deus. Depois de uma tempestade, ele joga a cobra no fogo e Deus o livra do veneno. É que ele se torna mais um testemunho para Paulo compartilhar o evangelho na ilha de Malta. 10º lugar, Jonas considera os ninivitas uns bárbaros. Paulo considera os bárbaros alvos do grande amor de Deus e da bondade de Deus. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa bem diferente é amar as pessoas para quem você prega. Há pessoas que já sentenciaram algumas pessoas ao inferno e acham que elas não podem ouvir o evangelho, porque eles, os portadores das boas novas, odeiam essas pessoas. Mas Deus se recusa a odiar os nossos inimigos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não porque o mundo é tão grande, é porque o mundo é tão mau, e não obstante isso, Deus amou. E se você ser surpreso, é só pensar que Deus amou você, que Deus amou a mim, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Eu queria agora que você pudesse pensar comigo, indo para a conclusão dessa mensagem, observando um pouco mais a postura do apóstolo Paulo, diferente de Jonas. Agora vamos lá para Atos 27, por gentileza, porque eu quero destacar alguns pontos aí. Em primeiro lugar, o bom senso realista do apóstolo Paulo, capítulo 27, versos 9 a 11. Você pode ler comigo Atos 27, 9 a 11? Toda a igreja comigo, por favor? Vamos juntos? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Veja você que Paulo é um homem que tem senso de realidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, no inverno, os 3 meses do inverno rigoroso, não é seguro viajar, não é prudente. Aquele era um navio cargueiro, que estava transportando prisioneiros, não eram passageiros de primeira classe não eram turistas não, eram prisioneiros, num navio de carga. E Paulo diz: não é prudente, não vale a pena, cuidado, não vão sair não vão viajar não. Mas diz o texto que o centurião, ou seja, o guarda romano,
que tem a responsabilidade de entregar esses prisioneiros em Roma, escuta o piloto e não Paulo, e viajaram assim mesmo, e sofreram um terrível naufrágio, com grande prejuízo, não só da carga do navio, mas do próprio navio. Segunda coisa que eu destaco em Paulo, sua positividade nas atitudes. Olha o versículo 21 e 22 comigo, de Atos 27, 21 e 22. Leia comigo, por favor, esses dois versos, vamos juntos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. O que é que ele está dizendo? Não deveríamos ter saído. Mas não ficou só nisso não. Bem feito, bem feito, bem feito, eu avisei. Não é essa a atitude que ele toma. Devia ter saído não. Mas já que saímos, gente, agora estão na tempestade, vão navegar. Agora é preciso luta, agora é preciso empenho, agora é preciso atitude, agora é preciso vocês terem ânimo, agora é preciso que vocês se alimentem, agora é hora de todo mundo se unir para enfrentar a tempestade. Uma postura positiva. Em outras palavras, não basta criticar, é preciso ajudar a sair do problema. Tem um ditado africano que diz assim: devemos tirar a criança da água primeiro, antes de dar umas palmadas nela. Entendeu? Vou imitar meu querido pastor Ival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terceiro lugar, seu senso de valor. Olha comigo de novo o versículo 22, a parte B. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O que Paulo está dizendo aqui? Gente vale mais do que coisas. Nós estamos vivendo uma geração que inverteu isso, onde coisas valem mais do que gente. Quais são os nossos valores? Quarto, seu senso de praticidade. Olha comigo os versos 30 a 32. Por favor, leia comigo esses 3 versos, 30 a 32. Vamos juntos. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Preste atenção nisso. Paulo é um crente, Paulo é um apóstolo. Anjo aparece para ele, anjo fala com ele. Mas ele entende uma coisa: quem entende de navio, e sobretudo numa tempestade, é marinheiro. É marinheiro. Os marinheiros estavam tentando fugir à sorrelfa, no esconderijo, escaparem, porque sabiam que o navio ia afundar. E Paulo chega para o comandante, o centurião, e o soldado, preste atenção, nós estamos falando de prisioneiros e carga. E Paulo diz assim para o comandante, para o centurião, para o soldado: se vocês deixarem os marinheiros saírem desse navio, ninguém aqui vai sobreviver. Prático. Paulo não era aquele homem que queria determinada para Deus. Está amarrado a tempestade, está amarrado o vento. Se eu estou nesse barco, o barco não afunda. Não é desse tipo de homem não, ele era um prático. Um homem que crê em Deus. Mas crer em Deus não significa despojar-se do bom senso, da inteligência, da estratégia. Quinto, sua liderança espiritual. Olha comigo, por gentileza, versos 25, verso 25. Leia comigo.
Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. O modo que foi dito por um mensageiro de Deus, o anjo do Senhor, para Paulo naquele navio. E ele crê que a mensagem que recebeu da parte de Deus é uma mensagem confiável. Então, se você crê, você tem o quê? Bom ânimo. Se você está ancorado na palavra de Deus, você tem bom ânimo. Louvado seja o Senhor. Olha comigo, versículo 34 e 35 ainda dentro desse ponto. Leia comigo, por favor, 34 e 35. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Ele pode dizer: agora vamos jejuar, estamos na tempestade. Bom, jejuar, já estava jejuando há 14 dias. O que ele está dizendo? Isso é no prático. Tem hora de jejuar, tem hora de jejuar. Tem hora de comer, tem hora de comer. E ele está dizendo o seguinte: se vocês não comerem, vocês não terão forças. E ele sabia que eles seriam salvos, não com o navio ancorando no cais, não. Ele sabia que o navio ia afundar, que o navio ia perder-se, como já tinha se perdido a carga do navio. Mas ninguém, nem um fio de cabelo vai ser tocado. Todos vão salvar, mas para salvar, vai ter que ter algumas atitudes práticas. Ser crente, irmãos, não é despojar-nos da nossa inteligência, da nossa razão, da nossa praticidade. É isso que Paulo está nos ensinando. Sexto lugar, sua crença no sobrenatural. Olha o versículo 23 e 24, leia comigo, juntos. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eu acho maravilhoso que Paulo está preso, Paulo está indo para ser julgado em Roma diante de César. Paulo testemunha o evangelho para esses prisioneiros, devia ser gente barra pesada. Ele está preso injustamente, mas a maioria dos que os presos ali é barra pesada mesmo. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, esteve comigo, mandou um anjo para falar comigo. Ele crê no sobrenatural, ele crê que Deus pode agir de maneira sobrenatural, ele crê que Deus pode trazer uma providência divina através de um anjo. Ele não está fechado às infinitas impossibilidades de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, veja comigo o capítulo 28 de Atos, versos 8 e 9, para encerrar. Paulo tem profundo senso de compaixão e ardor evangelísticos. 28, 8 e 9, todos juntos comigo. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha foram curados. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque aquela ilha não conhecia a luz do evangelho, e Paulo chega ali como um náufrago, mas chega como uma testemunha, chega como um homem revestido de poder, a ponto de orar pelos enfermos e eles serem curados. E Paulo passa ali naquela ilha 3 meses do rigoroso inverno, certamente pregando o evangelho, testemunhando da graça de Deus. E os malteses, os bárbaros, que não falavam o grego, enviam Paulo em segurança com todas as suas necessidades supridas para a cidade de Roma. Eu pergunto a você, quem nós somos nesta manhã? Nós somos Jonas? Ou nós somos Paulo? Nós estamos no caminho da obediência ou na rota da fuga de Deus?
Quem é você nesta manhã? Debaixo da pele de quem você está morando nesta manhã? Da pele de Jonas ou da pele de Paulo? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Que Deus levante novos Paulos, que mesmo nas tempestades da vida, entendem que a vida tem um propósito. E o propósito é fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus, é amar as pessoas e compartilhar com elas a esperança do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.